Falhei em tudo. Como não fiz propósito nenhum, talvez tudo fosse nada. A aprendizagem que me deram, desci dela pelas janelas das traseiras da casa. Fui até o campo com grandes propósitos, mas lá encontrei só ervas e árvores. E quando havia gente era igual a outra. Saio da janela, sento-me numa cadeira. Em que hei de pensar? Muito bem, sejam bem-vindos à nossa tabacaria. Eu sou o Thiago. Eu sou o Tobias. E hoje estamos aqui com o Carlos Neiva, um grande amigo nosso, ilustre do mundo das letras. O ilustre desconhecido. O ilustre desconhecido do mundo das letras, que se reinventa a cada semestre com um nome novo, com um blog novo, com um programa novo. Carlos Neiva. Já estamos há um tempinho aí com o mesmo nome. É uma verdadeira quimera ambulante. Exatamente. Mas obrigado. Isso é poético. Isso é poético, né? Isso é Chekhov. Isso é Chekhov. Essa pausa é Chekhov. Mas obrigado aí pelo convite, Thiago, Tobias, e vamos ver o que isso aqui vai dar. Muito bem, mas isso aqui vai dar em uma coisa, só tem uma coisa verdadeira nesse programa, um insulto. Só um insulto é verdadeiro. Muito bem, meus caros, muito bem. Você que está nos escutando, não esqueça, se gostou, tem alguma reclamação, alguma sugestão, alguma pergunta, ou só quer aparecer mesmo para falar, mãe, falar de mim, manda uma mensagem para nós aí nas nossas redes, fale com a Livraria Chafariz, fale com o Thiago, fale com o Carlos também, se gostar da participação dele. Se você não gostar, você vai estar errado, mas tudo bem. E diz pra ele que você gostou, e ele vai falar com a gente vai falar com você. Fale comigo também, estamos aqui para ouvi-lo. Se falar mal da gente simplesmente vai ignorar, então. Mas mande, que é bom a gente saber que tem alguma coisa errada. Aqui a gente vai fazer um comércio, né? Então a gente vai falar de você, né? Você vai mandar um dinheiro pra gente. A gente vai falar bem de você, vai falar que você é um ótimo pensador e tal. Aí você corta esse pedaço do áudio e mostra pra sua mãe, pro seus amigos. De despertador pra você. Despertador. A gente tá vendendo esse pedaço do programa, quem quiser. É um momento jabá absurdo. No final o Carlos faz jabá, inclusive, das coisas dele. Do que a gente vai falar hoje? Importantíssimo. Muito tema. bem, olha, hoje vamos falar do que eu acho que junto com a bebida alcoólica salva o Brasil, que é a poesia. Eu colocarei mais uma meia dúzia de coisas aí. Eu concordo. E assim, nós vamos falar da poesia específica no Brasil, né? Poetas brasileiros, poemas brasileiros, para a gente descobrir o que de fato existe de bom dentro dessa área no Brasil. Carlos. Oi. Para você, qual a importância da poesia brasileira para o brasileiro? Olha, uma pergunta muito difícil de ser respondida. Sim. E tem uma parte boa, que ele não formulou a pergunta inteira. Eu gostei muito do que ele colocou. Eu ia subdividir ela. Então eu vou deixar, toca. Acho que o primeiro ponto, eu vou quebrar essa pergunta em duas, né? Qual que é a importância da poesia para o homem? Depois, qual que é a importância da poesia para o brasileiro, né? A poesia, ela é, sem dúvida, a arte mais humana que nós temos. Vou fazer uma análise aristotélica da coisa aqui, né? Toda a arte, o homem manipula algo da natureza e atribui a essa coisa uma nova forma. Né? Uma forma que revela a interioridade daquele autor. Então vamos pensar aqui, né, no Davi ou no Moisés. Eu pessoalmente gosto do Moisés, do Michelangelo, que tem os chifres. Eu acho maravilhoso. Os cornos. Né? Existe só para vocês, então que aquele Moisés é fascinante. Quando nós fazemos assim com o braço, existe um músculo específico que fica estendido. E ele só aparece quando a gente faz essa posição. E o Moisés tem esse músculo estendido. É um negócio... Não é à toa que quando ele terminou de fazer, ele bateu o cisel no joelho dele e disse, para lá! Exatamente. E aí, o que o Michelangelo fez? Ele pegou um mármore, que já tinha uma forma, né, e atribuiu uma nova forma que revelava a interioridade, a humanidade, eu diria, a genialidade daquele Michelangelo. Né? Ainda coloca um detalhe a mais aí. O processo artístico, que é claramente humano, ele é necessariamente, imprescindivelmente, um processo civilizador. Concordo totalmente. No seguinte sentido, porque, voltando ao exemplo do mármore, o mármore está na Terra tal como está, de acordo com as eras geológicas se formaram, e
o primeiro passo do processo civilizador é você ver algo naquela pedra que está incrustada na terra. O que você vai fazer? Você vai tirar aquilo. Quando você tira, ele já não é mais um simples componente da terra. Não é mais algo natural. A remoção dele já é parte do... O vendedor de mármore já significou aquilo de alguma outra forma. Já deu uma outra possibilidade para ele. E o artista, como você bem colocou, ele não vê ali mais o mármore. Ele vê algo que está dentro dele. Tanto do mármore quanto do artista. E nós temos... então, o que nós temos? O mármore que recebeu uma nova forma. Mas o mármore não é algo humano. Então, algo não humano recebeu uma forma humana. Nós pensamos na música. A música trata de sons. Os sons não são humanos. Mas são dados aos sons uma forma humana. Se a gente pensa na pintura, as cores não são uma coisa humana. E por aí vai. No caso da literatura, de uma forma geral, a gente tem a linguagem. E a linguagem é algo totalmente humano. Então nós temos algo humano a qual é dado uma forma ainda mais humana. Então eu diria que a literatura é o que de mais humano nós temos. Eu concordo. E no caso da poesia nós temos a excelência da literatura, porque é combinada a grande narrativa, não só a narrativa, a história, mas uma própria preocupação das formas dos sons, das letras, da linguagem. Né? E isso coloca então a poesia como, né, a arte que mais expressa o humano. E eu diria que no caso do Brasil, ainda vai para a segunda parte da pergunta, né, a poesia brasileira, ela mostra o que de mais brasileiro há no brasileiro. Porque ninguém quer saber, o Brasil é um país tropical, abençoado por Deus, e paisagem bonita, e paisagem bonita. Aqui Brasil, paisagem bonita. Temos paisagens bonitas, não vou dizer que não. Né? Mas o que há de mais brasileiros, com certeza, é a nossa poesia. Eu acho que isso é muito mais brasileiro do que samba, futebol, carnaval ou corcovado. Sim, não, porque a natureza, né, as paisagens que nós temos no Brasil já estavam aí, né? O Brasil em si não construiu isso. O futebol veio de outro país, né? Agora, a nossa poesia... E a parte que o Tobias fala da pergunta e que eu... Só para colocar um outro detalhe aqui... O Carlos mencionou, né, que ele ia tratar a poesia de uma forma aristotélica, que é a capacidade humana por natureza de significar as outras coisas, de imitar, né, a mimesis que o homem faz, né? Isso. Mas uma mimesis com uma ressignificação da natureza, de um elemento natural. E tem um outro detalhe que é importante de lembrar, isso para a poesia de um modo geral, e fica aí para todas as outras coisas que você for ler em forma de poesia. A poesia é, por incrível que pareça, a primeira e mais excelsa forma de literatura. Sim. Porque é ela que dá, em toda a civilização nasceu com base na poesia. Então, se a gente pegar o texto literário mais antigo que a gente vai encontrar, ele é um poema. É uma epopeia. Epopeia de Gilgamesh. A gente vai para a Grécia... poemas homéricos, né? E ainda tem os outros das tradições órficas e tal, mas assim, firmado em literatura, Homero. E não vamos mais longe, vamos para o início da nossa poesia, que é em Camões. Camões também fez um épico e deu significado a Portugal a partir dos Lusíadas, né? Então, a poesia, pela sua própria forma de trabalho com a palavra, de significado do mundo, ela é o primeiro material com que se trabalha dentro de uma civilização. Ela, digamos assim, ela é a forma inicial de todo discurso não, porque fica descolado. É a forma inicial de toda a narrativa de um povo. Toda identidade. Toda identidade. Sim. De posse de tudo isso, né? De posse é bom, porque parece enunciado de vestibular, né? Você lê o texto aí, de posse disso. Eu gosto de colocar nas minhas provas que eu ponho os textos, né? Depois eu peço para dissertar. Eu coloco tendo em vista. O texto é muito bom. Agora, o fato é, com tudo isso, que aquilo que é mais humano, né? A literatura, o que é mais específico do homem, mais específico do Brasil, a poesia. Como a poesia ajuda o brasileiro a aliviar o seu sofrimento? Muito interessante a pergunta. Eu gostei. Eu queria aproveitar essa situação para usar aqui um texto de um poeta aqui de Goiás, né? Um dos seus ensaios
literários, o grande Adalberto Queiroz. Se ele escutar aqui, um grande abraço para ele. E que ele está discutindo, inclusive, sobre a poesia e o mito, baseado principalmente, inicialmente, né, na verdade, no casal Ferreira da Silva, né, o Vicente e a Dora, filósofo ele, poeta ela, e em um momento que ele faz uma pergunta complexa, né, do porquê, né, a poesia, do porquê a arte, ele faz uso do polonês Leszek Kolakowski, né, e arremata uma observação muito importante sobre a arte, claro, e ele já coloca também aqui a poesia. Ele diz: a arte é um modo de perdoar a maldade e o caos do mundo. Perdoar não significa de modo algum reconciliar-se com o mal, e menos ainda renunciar à luta contra ele. Uhum. Qual é esse livro que você cita? Os Fios da Escrita. Ensaios literários do Adalberto Queiroz. Muito bom. Muito bom, né? O Adalberto é sempre muito sensato. E veja bem o tanto que isso aqui é significativo. É uma forma de perdoar, não de reconciliar e não de renunciar à luta. O que fazem os grandes mitos? Se não pegar um cosmos em deformidade e dar a ele seu elemento cósmico, ou seja, ordenado. Por mais que o mal esteja ali, por mais que o combate com o mal esteja ali, surgirá um herói que combaterá tudo isso. Como diria Chesterton, a criança já tem ideia do mal, que ela não tem ideia do herói para salvá-la. Exatamente. Sim. Ela precisa só conhecer. Do bicho papão, a criança já sabe. Aquele vídeo do YouTube, né? Aquele vídeo é bom. Carlos, tem alguma coisa para acrescentar? Eu vi que você folheou o seu Drummond. Peguei aqui o meu xará, né? O Drummond, ele tem um poema que para mim expressa a resposta da sua pergunta. É o poema da necessidade, no caso do Drummond de Andrade, que ele diz: é preciso casar João, é preciso suportar Antônio, é preciso odiar Melquíades e é preciso substituir nós todos. É preciso salvar o país, é preciso crer em Deus, é preciso pagar as dívidas, é preciso comprar um rádio, é preciso esquecer fulana. É preciso estudar Valapuc, é preciso estar sempre bêbado, é preciso ler Baudelaire, é preciso colher as flores de que rezam velhos autores. É preciso viver com os homens, é preciso não assassiná-los, é preciso ter mãos pálidas e anunciar o fim do mundo. Eu concordo com a parte de estar bêbado porque o verso seguinte é referência, de colher as flores do mal. Exatamente. O Drummond, ele para mim é um dos poetas... Bom, isso não é nem para mim, isso é o consenso, é o maior poeta brasileiro, né? Exatamente porque ele expressa o que há de melhor na poesia do brasileiro. Sim. A poesia do brasileiro é uma poesia de ironia. Sim. Então, se a gente pegar os autores em geral, a gente vai notar muita ironia. Por que nós vamos notar ironia? O meu queridíssimo Sir Roger Scruton, Deus o tenha, ele diz que o que faz o homem sobreviver é a ironia. Sem a capacidade da ironia, o homem já teria, né, degolado o outro, né? A ironia ela é essa capacidade de poder rir na adversidade, de poder rir no sofrimento, de tentar achar uma graça, né, de si mesmo ou do outro e tornar assim a coisa mais leve e mais palatável. No caso do Drummond, com esse poema do É Preciso, a gente consegue notar exatamente essa ironia. E eu acredito que os poemas drummondianos eles são repletos dessa ironia, né? De que o brasileiro precisa. O brasileiro... Bom, o Brasil é a terra do ruê, BR, a terra do meme, né? Você buscou essa longe, eu gostei da referência. Você buscou... Essa daqui, pra quem é jovem, não vai entender. É referência para poucos. Só pra quem é da geração X, né? Da geração Y. Os Zenials não vão pegar essa daí. Mas você não podia ser sensível na época. Exato. Mas o caso da ironia é exatamente isso. Ela torna a situação mais fácil. E o brasileiro, ele é zoeiro, ele é irônico, exatamente porque ele é lascado. E uma vez que ele é lascado, ele encontra na ironia, na zoeira, na brincadeira, uma forma de tornar a coisa mais leve.
Seria o jeitinho brasileiro uma poesia com toda a desgraça e dificuldade que a gente tem na vida cotidiana? Temos aí uma voz de tudo. Olha só! Chupa Sérgio Buarque de Holanda. Eu ressignifiquei o jeitinho brasileiro. Eu acho... O jeitinho brasileiro é uma poesia com a matéria. Isso. É uma poesia que se materializa, né? Em forma de sonegação, furar fila, Isso. arrumar muito casa. E muito meme. Mas é impressionante, né? O que a poesia ela leva para o sujeito. O sujeito pode estar todo acabado, todo desesperançado, mas se ele conhece de poesia, ele vai ler, ou ele se arrebenta de vez com a poesia, né? Ou ele tem uma salvação, ele vê que é possível continuar, mesmo que seja só pela poesia, né? Ou só pela arte, algo desse sentido. Excelente. Inclusive, a sua fala me faz voltar novamente ao grande Adalberto. Alberto, que é nós, Beto. Né? E um trecho que ele coloca assim, em um dos seus ensaios sobre poesia. Esse aqui, o nome desse ensaio é Ler Poesia para Quê? 2. A meditação poética. E cai muito bem dentro dessa sua colocação anterior. Está escrito assim: disse o poeta, né? Está, pura e simplesmente, este leitor a deleitar-se com o que lê, porque desejoso de ser melhor, disposto a escalar o Monte Carmelo do seu dia a dia burocrático, desapegado que está do prazer, da inovação e da criatividade, ou mesmo quando suprido disso tudo, quer a sua alma diga ao poema, o amado, como fiel declara ao Redentor na noite escura da alma. Tem um trecho de São João da Cruz, e mais abaixo ele lembra: se a poesia pode falar a alma, exige-se do leitor uma ascese, uma disciplina. E essa disciplina ele menciona anteriormente, que é uma atenção, um silêncio, uma busca por justamente suprimir uma série de intempéries. Quando você lê uma... Depois eu vou falar disso, mas é ler naquele momento que alguma coisa te aflige, alguma coisa te incomoda, você ficar um pouco mais tranquilo, poder gozar algo que seja jocoso, que seja irônico, ou que seja triste, melancólico, e desgraçadamente hipocondríaco. Eu sempre que eu tô um pouco borocochô, né, eu gosto de dar uma lida num Drummond, ou num Chesterton, né, ou no Manuel Bandeira. Manuba, né? Eles sempre me deixam um pouco mais alegres. Você assim, não estava borocochô, você estava com pneumotórax. Mas enfim... nós separamos alguns poetas, mas antes de nós... Quer dizer, alguns já foram revelados aqui durante a conversa. Eu gostaria de que colocássemos na mesa, né, conosco, todos os grandes poetas brasileiros, para a gente nomear quem são essas pessoas. E olha aí, gostei. Quais são os poemas, né, mais famosos do Brasil, os mais importantes. Claro, talvez a gente esqueça algum, mas vale o esforço, né, de tentar... Vamos lá, a pessoa quer conhecer a poesia brasileira, quem ela deve ler? Sim, vamos lá. Vou começar com a geração dos modernos. Sim. Né? Vinícius de Moraes, Cecília Meirelles e aquele que para mim é o maior poeta brasileiro, como eu falei, não só para mim, mas para todos os poetas. Isso foi decidido, né? É um dogma de fé no Brasil, né? Carlos Drummond de Andrade, que é o maior poeta brasileiro e autor do maior poema do Brasil. Né? Então, eu posso citar aqui não só o poeta, mas o maior poema brasileiro. Isso foi feito, né, com todo um estudo. Se eu não me engano, quem organizou foi a Folha de São Paulo. Mas foi decidido, né, o maior poema da literatura brasileira é A Máquina do Mundo, de Carlos Drummond de Andrade. Sim. E do Drummond também em novela, essas coisas, a gente, no meio da rua a gente vê gente falando, né, e agora? E agora, José? E agora, José? Acontece tal, e atropela, José? Ou então, sei lá, atropela, tinha uma pedra no meio do caminho. Eu comecei a me interessar por poesia porque a minha mãe tinha esse cacuete. Sempre que acontecia alguma coisa, ela... E agora, José? Não, minha mãe também. Ela sabia o poema de cor, ela tinha decorado com o sarau da escola, no ensino médio, e nunca esqueceu o poema.
Pô, legal pra caramba. E aí ela tinha esse cacuete de sempre que acontecia alguma coisa, e agora, José? E aí eu, pequeno, me interrogava daquilo, né? Comecei a me interessar por poesia, e o Drummond José? foi o meu Que José? a minha primeira relação, né? José? Com poesia. José. Eu não vou ser tão... Apesar de não ter nada contra os citados, eles não constam nos meus preferidos. No seu hall. No meu hall. É porque eu tenho uma coisa, vou até já deixar isso claro. Eu não tenho nenhuma habilidade técnica, não tenho nenhuma capacidade intelectual para julgar uma poesia bem feita. Às vezes, assim, quando é muito ruim, você percebe. Uhum. Da mesma forma como é muito boa. Né? Então, por isso que eu não falo mal não consigo dizer, não, eu não gosto do Drummond. Não, é legal. É bom, porque você vê que é bem feito. Mas eu tenho... Minha relação com a poesia é extremamente romântica. Até perceptível, porque eu trouxe um ultra romântico aqui. Né? Mas eu ainda gosto, além disso, tem um poema do Gonçalves Dias, que é muito bom, que é a Canção dos Tamoios. É bem como é que eu posso dizer assim? Bem ratiovitalista, assim, né, o negócio. Aí tem eu acho que a primeira obra completa que eu li foi o do... Eu só não me lembro... Como é que é o nome do... Eu não esqueço do poema, que é o Navio Negreiro. É de quem que é o autor do Navio Negreiro? Ele é Gonçalves também, ele me quebra porque ele tem Gonçalves. Nossa, putz, agora... Enfim, Espera aí que o Carlos está pesquisando, o Navio ele vai Negreiro, sair aí agora. Eu também gosto muito desse poema dele em específico. Eu tô com a capa do livro aqui, que eu tenho ele. Mas a obra poética do Bendito, eu não... foi a primeira que eu li toda, assim. Sim. Era um fim de ano, eu estava avulso lá em Pirenópolis e tal, e tinha esses livrinhos... Castro Alves. Aí tinha lá eram uns livrinhos pequenininhos, assim, cabe na mão, né? Era de um tio meu. Pelo esquecimento, Castro Alves. E eu li isso numa sentada, assim, fui lendo, gostei. E o Navio Negreiro ficou marcado. Até porque a gente tocava uma música na banda na época que era o Navio Negreiro, uma composição nacional. E, dentre esses aí, você que é mais voltado pro lado do romantismo, ou seja, de sentimentos à flor da pele, aquela loucura toda, aconselho Álvares de Azevedo, acho que o símbolo máximo do romantismo do Brasil, principalmente do ultrarromantismo. O Augusto dos Anjos, que é um poeta de transição. Você não sabe se o cara tá no romantismo, se ele tá no parnasianismo, se ele já tá no modernismo. O Goulart diz que ou se ele tá com depressão. Não, isso é evidente. Ele tá em um dessas escolas. Isso não se discute. E acho que eu trouxe outros dois, que são poetas contemporâneos. Na verdade, eu trouxe três, né? O próprio Adalberto, que eu já comecei a falar dele nos seus ensaios, mas a poesia dele também é muito boa, a poesia contemporânea. O Érico Nogueira, que é de longe um dos poetas contemporâneos mais elogiados que eu já vi. E o Cláudio Neves, né, que também tem aí seus livros de poesia, está com um recente agora, inclusive. Tem a ver com tilápias e hibisco, o título do livro, não lembro mais. Eu trouxe aqui um do Érico Nogueira, que é o Poesia Bovina, não tem nada a ver com política, tá? E o Cláudio Neves é o... Mas tem alguma coisa a ver com sertanejo? Tem. Com corno. Não, corno não. É sertanejo raiz, sem sofrência. Entendi. Sertanejo de calça suja, que tá lidando com gado, bota. Quando ele falou sertanejo, eu imaginei o cara que vive no sertão. Eu tinha ido pro lado do sertanejo. Ele se levou a sério. Falar em sertanejo, então já que você abriu aqui a brecha, Ariano Suassuna, vamos colocar nessa lista aqui também, por favor, isso, tá? Sim. Obrigado. O outro do Cláudio Neves, eu comprei pelo título e pela capa, que se chama Ouvido no Café da Livraria. A ideia da composição dele é muito boa, que seria o tipo de trechos de conversas que ele ouviu enquanto ele estava na livraria e transcreveu como poesia. Eu achei muito criativo, apesar de ter uns poemas bons aí. Olha, eu gosto também muito do Gonçalves Dias, né, que o Tobias já falou, do Vinícius Moraes, que o Carlos falou, o próprio Drummond, né? Você falou da Adélia também? Não falou, não? Ainda não citei. A Adélia e o Manuel Bandeira, eu tô devendo falar deles aqui. Mas o Manuel Bandeira, pra mim, que eu gosto muito do Manuel Bandeira, tem gente... Porque o Manuel Bandeira é extremo, né? Ou a pessoa adora ele, ou a pessoa odeia. É impressionante. Quando você vai ver pessoas falando do Manuel Bandeira, não deve ser levado a sério,
a poesia dele não é importante, e outros ao contrário. E gosto muito da Cecília Meirelles também. Cecília Meirelles eu acho importante pro cenário nacional. Um goiano que eu gosto é o Hugo de Carvalho Ramos, né? Tem uma poesia muito bonita. Tem a Cora, né? Não, veto. Bailismo. Escravagismo, veto. Escravagismo. Mas o Hugo de Carvalho Ramos, assim, ele deveria ser bem conhecido, né? Ah, mas é culpa do Drummond, viu? Que? A Cora, né? Pois é, mas aí ele se redimiu na Adélia. Mas sim, o Hugo de Carvalho Ramos tem uma poesia muito bonita, então nós estamos até com um projeto editorial com o Hugo de Carvalho Ramos, então aguarde. E o próprio Augusto dos Anjos também, né? Nós estamos preparando aí uma edição bonitinha também, mas isso aí, né? Isso aí. É tudo nosso. Tá. Então indo buscar. Acho que foi bem citado, aí tá todo mundo. Eu acho que eu tô com medo de ter esquecendo algum, mas eu acho que são esses mesmo, né? Não tem nenhum faltando. Se faltou algum importante poeta brasileiro, você que nos escuta, você vai complementar. Fala aí o que é, manda um alô pra nós aí. A gente se redime no início do próximo programa. Sim. Cara, no próximo programa a gente começa lendo uma lista com 300 nomes. Ou não, de reparação. Ou não, vai porque ele tá citando uns poetas de não sei do meio da onde. Que vai... Aí não dá. Um que eu já vi ótimos comentários sobre ele é o Ângelo Monteiro. Eu até comentei na palestra lá, né? Não, ignorado. E eu ri na palestra. O pessoal falou muito dele. Porque eu que te falei do livro, eu coloquei, você pegou na livraria e falou, leva aí, pô. Aí o Tobias ainda falou assim, nossa, mano, eu gasto dinheiro com essas coisas tentando descobrir se é bom. Não, e eu comprei e deixei lá, isso suscitou aquela história, engraçadíssimo. Depois, agora eu acho que a gente pode dedicar a maior parte do episódio para isso que a gente trouxe livros, né? Falar dos nossos amores aqui, de poetas. Quem gostaria de começar falando do seu autor e dos seus poemas? Que aí um fala um e faça pro outro, depois vai voltando, né? Tá, vai Carlos, então. Começa aí. Pronto, vai Carlos. Ser gaúcho na vida. Exatamente, é isso que eu vou falar. Ser gaúcho na vida, vai. O meu poema preferido do Drummond, de repente, com certeza um dos mais famosos dele, que é o poema de Sete Faces. Pra que tanta perna? Pergunta meu coração, porém meus olhos não perdoam. O poema de Sete Faces, para mim, é, sem dúvida, um dos melhores e maiores poemas do Drummond. Né? É um dos poemas que melhor explica o Drummond. Né? Geralmente, quando se pede para falar de Drummond, ele traz a ideia, né, do gauche, né, que é essa palavrinha aí que explica uma pessoa tímida, acrabunhada, né? E quem diz que eu tô achando aqui? É quase uma autobiografia dele, esse poema. Exato. Né? Para mim ele expressa quem é, né? Drummond. Eu só não tô achando o poema aqui. Tá, eu vou procurando ele aqui. Enquanto eu procuro, eu vou citar outro Drummond, porque, como eu falei, hoje eu vou ficar enchendo o saco todo mundo com Drummond aqui, que é o Congresso Internacional do Medo. Eu acho ele muito bom. Esse é muito bom. É bom. Esse é bom. Provisoriamente não cantaremos o amor, que se refugiou mais abaixo dos subterrâneos. Cantaremos o medo, que esteriliza os abraços. Não cantaremos o ódio, porque esse não existe. Existe apenas o medo, nosso pai e nosso companheiro. O medo grande dos sertões, dos mares, dos desertos. O medo dos soldados, o medo das mães, o medo das igrejas. Cantaremos o medo dos ditadores, o medo dos democratas. Cantaremos o medo da morte e o medo de depois da morte. Depois morreremos de medo. E sobre esses túmulos nascerão flores amarelas e medrosas. Esse poema é muito bonito. Eu gosto desse também. Ele... Um porquê que você gosta dele? Tem alguma coisa a comentar? É porque é o medo das igrejas. Aí ele... Aquelas florzinhas que as rainhas vão deixando lá, né? Tudo medrosa. Eu acho interessante essa questão do medo, né? Do Congresso Internacional do Medo. O título poema, já é impressionante. O título você já fica, né? E aí o medo, não, peraí, porque quando você tem medo, realmente não há amor e não há ódio. Só há medo. E o medo, ele é irracional. Né? O medo leva para a morte e até para depois da morte, né? Então pense, né? Existem muitas coisas que não é que você ama ou você odeia, você teme.
né? Teme de uma forma terrível, né? Então eu comentava com o Thiago agora há pouco, né? Esse surto que deu aí com o governo Bolsonaro, de uma galera que aloprou, que achou que no Brasil ia se instaurar uma ditadura, né? Que iam começar a perseguir pessoas, prender pessoas e não sei o quê. Mas não né? se instalou, não? Pois é. Por outras vias, mas se instalou. E aí, E aí eu comentava de uma professora minha que estava tão assustada que ela estava em pânico. Ela achava que alguém invadia a aula dela e prender ela só por ter pensamento e não sei o quê. Meu né? Deus. O que é isso? Isso aqui não é relação nem de ódio nem de amor, porque você ama aquilo que você conhece. E você teme aquilo que você não O conhece. desconhecido fica O com medo, desconhecido né? é sempre temível, né? É. Então eu acho isso formidável, que o Drummond ele por isso- expressa isso e com muito bom humor, que é pra mim é uma das coisas mais fascinantes na poesia drummondiana. Sim, e retrata muito do humano, porque o homem sabe que não conhece tudo, sabe que tem um mundo à sua frente que ele precisa desvendar, e por isso ele tem medo. Então, isso aí é muito humano, esse poema dele, é muito bonito. O Tobias já Graças. sacou ali um Eu peguei um do Álvares, é um poema de juventude. Eu gostava disso aqui quando eu era jovem. Eu vou ler aqui depois de muitos anos, mais uma vez esse poema. Boatos que o Tobias comprou esse livro novo, aí já tá assim. Ele foi lendo na juventude. Não, eu tinha uma outra versão dele. Eu comecei a ler a Álvares de Azevedo nos primórdios da internet, então eu achava os poemas dele tudo na internet. Ficava lendo lá. Depois eu comprei como é que é? A Lira dos 20 anos. Aí, depois eu ganhei esse outro aqui, que é Álvares de Azevedo, Poesias Escolhidas. Tem um ensaio longo aqui de abertura e tal. É da Nova Aguilar? Não, Biblioteca Manancial. Aí tem um ensaio enorme aqui explicando do Wildon Rocha. Enfim. Mas o poema dele se chama Meu Sonho. Né? E diz o poeta o seguinte: Cavaleiro das armas escuras, onde vais pelas trevas impuras, com a espada sangrenta na mão? Porque brilham teus olhos ardentes e gemidos nos lábios frementes vertem fogo do teu coração. Cavaleiro, quem és? O remorso? Do corcel te derrubas no dorso e galopas no vale através. Ó, a estrada acordando as poeiras, não escutas gritar as caveiras e morder-te o fantasma aos pés? Onde vais pelas trevas impuras, cavaleiro das armas escuras, macilento qual morto na tumba? Te escutas, na longa montanha um tropel teu galope acompanha, e um clamor de vingança retumba. Cavaleiro, quem és? Que mistério? Quem te força da morte no império, pela noite assombrada a vagar? E segue um outro trechinho que é o fantasma. Sou o sonho de tua esperança, tua febre que nunca descansa, o delírio que há de te matar. Poxa. Isso aqui é coisa de jovem. Sim. Que ficava trancado dentro do quarto. O Tobias ele é um melancólico intratável. Isso resume muito. É aquele lance lá se não sabe se é depressão, se é ultrarromantismo. Depressão, ultrarromantismo. Mas é uma coisa de juventude. Eu li assim e eu achava bacana. Tinha um cavaleiro, um fantasma, um caveira. Tem uma coisa engraçada do bicho mordendo o pé dele. Né? E depois termina com uma coisa mais séria, né? Sou o delírio que vai te matar. Uma coisa nesse sentido, né? E você vê aquilo ali assim, você tá lá, aquela depressão do caramba, não que eu fosse depressivo, né? Acho que eu cheguei nessa fase ainda não. Mais o melancolismo mesmo. Tobias era sad boy pra caramba, gente. Sad boy. Hoje ficava ouvindo Evanescence. Cara, eu gostava de Evanescence. Aí eu tô falando sad boy. Não, mas eu gostava de Evanescence, eu gostava de New Metal, né? Ainda escuto de vez em quando. Tem hora que pra trabalhar você precisa de música barulhenta. Gente, Deus salvou o Tobias de ser um emo. Não, era impossível ser emo. Não dava. Porque eu gostava de coisa barulhenta. Ah, entendi. Eu gostava de coisa que era pra tocar. Não tinha nem. Eu zoava emo, velho. Era bom zoar emo. Os emo passavam assim, seu emo. Mas era ódio ou era medo? Era ódio ou era medo? Era zoeira. Era BR brasileiro. Era BR. É. Mas eu era zoado também, porque eu gostava de New Metal, os caras não gostavam de New Metal, assim. Os rockistas raiz não gostavam de New Metal. Então eu curtia, além da Evanescence, eu escutava Limp Bizkit, Korn, Slipknot, deixa eu ver mais coisa errada que eu posso colocar, Deftones, Mudvayne, Red Hot Chili Peppers.
Não entra no New Metal, mas eu escutava também, porque tinha batista bom, né? Eu tava com aqui, tipo, mas não é New Metal, era puramente zoeira. Aí o Carlos atravessou com isso. Não, mas o Red Hot... Pet Shop Boy. Não, eu nem sei o que é Pet Shop Boys, velho. Também. O Red Hot eu escutava porque eu tocava. Tinha uns amigos que gostavam, eles gostavam muito de Red Hot. O Red Hot eu escutava porque eu tocava, porque era legal as batidas de baixo. É coisa de juventude, é engraçado. Como o Carlos mencionou que a mãe dele sabe do José de cor até hoje, quando eu peguei o livro, e coincidência das coincidências, quando eu abri, falei, vou escolher um poema dele aqui. Abriu justamente nessa parte. Falei, olha só, é o poema do Cavaleiro das Armas Escuras. E marquei. Pô. Eu peguei um aqui para essa primeira rodada do Gonçalves Dias, da nossa edição, né? Edição Chafariz. Mas não o Canção do Exílio, que é batido, né? Que todo mundo conhece. Até o Zé já sabe a Canção do Exílio, porque eu uso para fazer ele dormir todo dia. Canção do Exílio. Fico lá pra ele, minha terra tem palmeira. Aí ele já olha e já começa a rir, ele já sabe que é canção. Tá na hora do Zé de dormir. Tá na hora do Zé falar, não, pai, faz uma nova Canção do Exílio. Já chega na palmeira, longe. É o poema do Domingos. Canção do Exílio. Pois é, até o Zé já conhece a Canção do Exílio. Mas eu nesse livro, Primeiros Cantos do Gonçalves Dias, tem um poema que é bem extenso, ele é dividido em partes, né? Que se chama O Soldado Espanhol. Então... Arriba! Ele é dividido em algumas partes. E a parte específica que eu vou ler é a parte 5, né? O canto 5. Ele começa: silêncio grato da noite, quebram sons de uma canção, que vai dos lábios de um anjo, do que escuta ao coração. Dizia a letra mimosa, saudade de muito amar, e o infanção enleado, atento pôs-se a escutar. Era em cantos voz tão doce, incentivo essa ternura, gerava delícias n'alma, sonhar da vê-la aventura. Queixosa cantava a esposa do guerreiro que partiu. Largos anos são passados, missiva dele não viu. Parou, escutando ao perto, respondei-lhe outra canção. Era terna a voz que ouvia, lisonjeira do infanção. Tenho castelo soberbo, num monte que beija um rio. De terras tenho no Doiro, geiras sendo lavril. E ele segue, mas assim, cadê? Tem uma parte, cadê? Aqui. Dou-te o castelo soberbo e as terras do fértil Douro. Dou-te ginetes e pajens e a espada do pomo Doiro. Dera a completa armadura e os meus barcos do alto mar, que nas rochas da megera vão piratas cativar. Fala de amores teu canto, fala de acesa paixão. Ah, senhora, quem tivera dos agrados teu condão. Enfim, é um poema que ele vai desenrolando nessas várias partes, então ele vai narrando tanto a saída do soldado, a batalha, os sentimentos dele, e aqui nesse caso da senhora, né? Essa dualidade que ele vai sentindo da saudade da mulher, mas também da vontade de lutar, de conquistar, tal. Enfim, eu acho Gonçalves Dias muito bom, cara. O Carlos estava falando alguma coisa dele antes também de começar, eu não lembro o que era, mas enfim, Gonçalves Dias é bom demais. Ele é bom. É bom mesmo. Financiado. Ele é Financiado por Dom Pedro. Dom Pedro? Dom Pedro pagou seus estudos. Ah, veja. Ó, na época então que o governo conseguia tirar coisa boa desses negócios, né? Até nisso o governo funcionava. O Império fez umas coisas boas aí, né? Pedro Américo. O músico. O Carlos Gomes. O Carlos Gomes foi financiado também pelo... E apresentou o Guarani na Itália, né, de frente para os italianos. E disse, no Brasil não é só mato. O Guarani, ele é naturalista, né? Acredito que sim. Gonçalves Dias, ele é naturalista também? Não, o Gonçalves Dias já é romântico. É romântico. Indianista. Eu confundi o naturalista com o indianista. Tem uns poemas de Mas o Guarani é naturalista. O Guarani, né? Porque o Guarani já... Tanto é que o Carlos Gomes era coetâneo do Machado de Assis, né?
Já estavam na época do realismo, naturalismo ali. Sim. Eu não vou pegar o poema do Sete Faces, não, porque... Você cansou dele? Não, eu considerei o fato de eu não ter conseguido achar um sinal poético sinal aqui, poético, tá tá batido. Quer saber, eu vou pegar o poema da Adélia Prado, minha queridíssima Adélia, né? O poema Harry Potter. Olha, isso daqui vai pro nosso rapaz que chama? foi o nosso Não falou garçom o nome, ontem não. lá, ele não Gostava muito falou. do Harry Potter, Ele as gostava tatuagens muito de do Harry Potter. E um rapaz muito sensato. Quero deixar isso claro. É. Pelo menos na hora de atender, ele foi sensato. Lê o Harry Potter aí, doido. Mas o poema Harry Potter dela, pra mim, é um dos poemas que melhor explica o que é a composição da poesia. Olha que interessante. Quando era criança, escondia-me no galinheiro, hipnotizando galinhas. Alguma força se esvaía de mim, pois ficavam tontas, eu e elas. Ninguém percebia minha ausência, o esforço de levantar-me pelas próprias orelhas, tentando o maravilhoso. Até hoje fico de tocaia, para OVNIs, luzes misteriosas, orar em línguas, ter o dom de cura. Meu treinamento é ordenar palavras. Seja um poema, digo-lhes. Não se comportem como no galinheiro, eu com as galinhas tontas. Muito bom, muito bom. Agora eu entendi por que ontem o Carlos falou que toda criança tem um pacto com o diabo. Toda criança tem um pacto do diabo secreto. É isso aí, ó, é isso aí. É muito bom. Me lembrou um pouco os poemas daquela polonesa. Eu não sei pronunciar o nome dela. Eu tinha escrito em algum lugar aqui a pronúncia, mas eu não vou achar, não. É a Zimborskaia. Ela tem alguns poemas dela tem essa coisa da composição poética. E é muito bom mesmo. Achei. Porque é o poema sobre fazer poema. Isso é... Wisława Szymborska. É o nome da mulher. Inclusive até o jeitinho de senhorinha, não sei o quê. Lembra um pouco a Adélia. Eu gostei disso aí porque é ordenar palavras, né? Você vai criar uma brincadeira com elas ali. Você é o mago delas ali. E aí você falou, tem uma coisa meio mística, né? Como OVNIs, luzes estranhas, orar em línguas ou o dom da cura. Né? Você é o mago, o mestre, o cara que brinca, o professor. E ao mesmo tempo, a forma como ela fala, né? Porque eu acho legal, ela mistura o fazer poético com o místico, porque ela estava hipnotizando galinhas, OVNIs, luzes estranhas, com o religioso, tanto do orar em línguas quanto do dom da cura, mas também do jeito que ela ordena. Ela vira para as palavras e diz: façam-se poesia. Essa é a narrativa do Gênesis, né? Então nossa, tem muita olha coisa a capacidade, e é um poema curto. Olha o tanto de coisa que tem ali. Sim. Pô, e tá viva ainda, né? Vivíssima. Da Silva. Vivíssima da Silva. Genial. Pra segunda rodada, eu já cheguei no Augusto dos Anjos. Eita. Eu peguei aqui drogas mais pesadas. Nossa, agora o A bicho... gente saiu do sad boy e entrou agora na depressão mesmo. Depressão raiz, braba. Que eu tô trevoso. Morar no cemitério. Esse não existia sad boy, o negócio é trevoso. Na minha época não existia isso, era trevoso, só isso, mais nada. E eu não vou ler, pelo menos não agora, não de início, nenhuma dos outros poemas dele que são mais famosos. Isso que faz parte das outras poesias. É um soneto dele que ele dedicou a ninguém menos que a Frederico Nietzsche. Eu adoro essas traduções. Né? Tinha um livro antigo na biblioteca que eu achava uma... Eu gostava de... Estava na biblioteca, eu passava só pra vê-lo porque eu achava engraçado vê-lo. É o Martinho Heidegger? Não, Carlos Marques. Não, aí é muito bom, né, Carlos Marques. É bom aquele... As doutrinas existencialistas do Jolivet, porque Martinho Heidegger... João Paulo Sartre. João Paulo Sartre, velho. João Paulo Sartre é muito bom, velho. É tipo João Sebastião Bach. João Sebastião Rios, né? Ribeiro. Ribeiro. Vai, Ribeiro. Ribeiro. É muito bom isso aí. Vamos lá. Vamos ver aqui. Soneto a Frederico Nietzsche, Augusto dos Anjos. Para que nesta vida o espírito esfalfaste em vãs meditações, homem meditabundo? Escalpelaste todo o cadáver do mundo e por fim nada achaste. A loucura destruiu tudo o que arquitetaste e a Alemanha tremeu ao teu gemido fundo.
De que serviu, pois, estudares profundo o homem e a lesma, e a rocha e a pedra, e o carvalho e a haste? Pois para penetrar o mistério das louças, foi-te mister sondar a substância das coisas. Construíste de ilusões um mundo diferente. Desconheceste Deus no vidro do astrolábio, e quando a ciência vã te proclamava sábio, a tua construção quebrou-se de repente. Caramba, essa é a melhor crítica à Nietzsche que eu já li na vida. O Augusto dos Anjos pegou o chapéu e o rádio e vem aqui, Nietzsche. Vem que eu vou te esfregar. Cara, Caramba, é muito bom. É muito bom. E é uma coisa que eu percebi, assim, numas leituras do Augusto dos Anjos, é porque a poesia dele, como um todo, ela mostra uma capacidade de erudição que era comum do brasileiro, inclusive no brasileiro de letras. Uhum. Todas as pessoas que eram dedicadas a alguma profissão, todas não, né? A gente tem os personagens reais do Lima Barreto lá que existem aí, né? Os bacharéis, anel no dedo, tudo medalhão. Que lê um livro por ano. Tudo medalhão e palmadista. Mas no geral, o pessoal aqui no Brasil tinha uma erudição muito grande, porque o cara tá falando do Nietzsche, ele entende de orientalismo, ele fala de egiptologia, ele fala de química. Ele sabe do próprio romantismo alemão. Ele conhece o romantismo alemão. Então, assim, é um cara que está muito, muito conectado com a alta cultura do mundo. Uhum. Né? Não a alta cultura, mas a alta, ou seja, aquilo que há de mais impactante que está circulando a um oceano de distância. Eu diria aquilo que há de mais humano na humanidade. Tipo isso. Já que a gente tá falando das Então, ele conhecia muita coisa. Aí, eu, olhando aqui essa poesia, né, eu me lembrava disso. Falei, o cara deu uma chinelada no Nietzsche, velho. O que aconteceu com o seu império? Ruiu. Você já tava demente. O que você achou? Nada. Não achou nada. O que você fez? Nada. O que você fez? Genial, né? Então é isso. Augusto dos Anjos. É. Inclusive tem um comentário aqui, né? O mais original dos poetas brasileiros. Não sei quem falou, mas enfim. Tá? Original ainda. Sim. Pra caramba. Dele, antes de falar do meu, eu gosto do poema de Finados. Do Manuel Bandeira. É do Manuel Bandeira, é verdade. É porque eu vi o cemitério. Mas uma boa piada. É porque fala de cemitério. É verdade, é Manuel Bandeira. Então, muito trágico, né? Na verdade, eu que tô morto. Tô morto ali. Nossa, é doído. Mas enfim, é doído assim, porque ele vai inventando, né? A dor do esquema, mas enfim. O próximo que eu vou falar é do Vinícius de Moraes, que é o Soneto de Fidelidade, que é o meu preferido do Vinícius de Moraes, que você acha ele belamente recitando no YouTube com a garrafa de uísque ao lado. Porque o Vinícius de Moraes foi o mais poeta de todos os poetas. Né? Tem até uma história que uma vez ele estava bebendo e ele já tinha sido proibido de beber. Ele estava morrendo, né, por causa disso. E aí o Tom Jobim, que era muito amigo dele, né, o Vinícius, para com isso, né, tá te fazendo mal, né, e ele... Tomzinho, o que adianta viver se não for pra fazer as coisas que eu gosto? Isso é poético, né? E você quer entender o quanto que ele bebia, você vai procurar uma gravação do Baden Powell contando como que ele e o Vinícius compuseram o samba em prelúdio. Sim. Cara, vai ver... vale um podcast só dele, viu? Cara, você vai ver o que é a... Numa noite, 3 garrafas de uísque, bicho. Só os dois. O Vinícius vale um eu adoro ele. Aí você vai escutar aquela letra lá do samba em prelúdio, você vai ver que ele fez ela de uma vez. Foi. Numa tacada só. Descobriu que estava errado. E ainda ele fez uma poesia do erro dele. Sim. E quando ele descobriu que na situação lá, fala pra ele que a música que o Baden compôs, né? A melodia que o Baden compôs não era Bach, e ele tava afirmando, não, isso é Bach. Isso é uma peça de Bach, que você tá plagiando e tal. É Chopin. É Chopin. Aí depois todo mundo afirmou pra ele, não, cara, não, isso aí é dele mesmo, isso não é Chopin e tal. Isso não é Chopin, não? Tá bom, mas Chopin então esqueceu de fazer essa. E aí o cara vai lá, então já que não é plágio, eu vou escrever esse trem agora. Sentou e numa tacada escreveu isso aqui. Aí começa o Baden. Eu sei você. Enfim. O que eu vou dizer é o soneto
de fidelidade que para mim é muito bonito e ver o Vinícius recitando ela e depois que termina de recitar, começa ele e o Tom a cantarem, cara, aquilo é fantástico. Para mim, um dos grandes poetas do Brasil, mas que assim não é levado a sério, né? Porque era cantor, era diplomata, era bêbado, então assim, Era poeta. Era comia todo mundo, então, enfim. De tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo e sempre e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em seu louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso e derramar meu pranto, ao seu pesar ou seu contentamento. E assim, quanto mais tarde me procure, quem sabe a morte, a angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que chama, mas que seja infinito enquanto dure. Então, bonito. Isso para mim é o meu preferido dele e é perfeito. O cara que tá apaixonado assim, e lê um negócio desse, ou então vê o Vinícius recitando isso aqui e fala, eu amo demais aquela mulher, e que não sei o quê. Enfim, e outro dia eu comentava com o Carlos que o Vinícius ele consegue ser um poeta de todos os estilos. Escreveu pra criança, tudo quanto é estilo, ele foi romântico, ele foi satírico, ele fez poemas totalmente metrificados, Sim. Poemas totalmente livres. Sim, tem poema sem métrica, tem livro só de soneto, então o cara é muito bom, ele é muito capaz de tudo que ele fez. Né? Exatamente. Já que ficamos românticos aí, talvez o Vinícius Moraes tenha deixado essa coisa aí, né? Eu trouxe aqui a Balada do Amor através das Idades, do Carlos Drummond de Andrade. Olha que interessante a história que ele conta por meio dos versos. Eu te gosto, você me gosta, desde tempos imemoriais. Eu era grego, você troiana. Troiana, mas não Helena. Saí do cavalo de pau para matar seu irmão. Matei, brigamos, morremos. Virei soldado romano, perseguidor de cristãos. Na porta da catacumba, encontrei-te novamente. Mas quando vi você nua, caída na areia do circo, e o leão que vinha vindo, dei um pulo desesperado. E o leão comeu nós dois. Depois fui pirata mouro, flagelo da Tripolitânia. Toquei fogo na fragata, onde você se escondia da fúria de meu bergantim. Mas quando ia te pegar e te fazer minha escrava, você fez o sinal da cruz e rasgou o peito a punhal. Me suicidei também. Depois, tempos mais amenos, fui cortesão de Versalhes, espirituoso e devasso. Você cismou de ser freira. Pulei muro de convento, mas complicações políticas nos levaram à guilhotina. Hoje sou moço moderno. Remo, pulo, danço, bocho. Tenho dinheiro no banco e você é uma loira notável. Bocha, dança, pula, rema. Seu pai é que não faz gosto, mas depois de 1000 peripécias, eu, herói de Paramount, te abraço, beijo e casamos. Pelo que eu entendi, tem uma reencarnação aí no negócio. Eles vão reencarnando almas gêmeas. Um ia atrás do outro, né? É muito bom. A gente tá chegando perto do final? Como é que tá aí? 10 minutos ainda, né? 8 minutos. Dá mais uma então eu vou dar mais uma rodada e... Eu vou passar aqui já para um contemporâneo. Então a gente fica sem falar do Érico Nogueira. O livro Poesia Bovina, um trecho do poema Charcutaria. E o trecho que eu selecionei fala assim: e depois no coração, na cabeça de alguns? Na igreja, no quarto, ao ar livre, vou pedir primeiro com coragem na hora da morte. E no trato com a gente má, paciência. Em seguida, jamais perder a estribeira em poço sem fundo e sempre achar a cruz melhor paga que a prata. E engolir num gole o fel que nos dão. E depois de arrotar, soltar um risinho. Em suma, viver como um homem, não um rato. E se algum latim ainda funciona, mensana in corpore sano, isso é tudo. O que acaba com essa linguiçazinha e fecha a cozinha, meu nego. Tchau. Muito bom. É bem contemporâneo, né? Muito bom. É uma coisa muito sertaneja. O poema é mais longo. E dá um risinho. O poema é mais longo e tal, mas esse trecho final dele faz um arremate muito bom, né? As coisas que ele vai sintetizando, principalmente na questão da vida do eu lírico aí, né? Que prefere achar a cruz melhor paga que a prata.
E olha só, cara, que trecho bom. Os poemas todos desse livro aqui são bons. Eu recomendo muito dessa galera nova aí. Porque é difícil você arriscar um cara novo. Sim. É muito difícil você... Principalmente poesia. É mais interessante você ver ali alguma coisa que já falam bem e Sim, tal. Hoje é muito fácil fazer poema. Você não precisa ter rima, não precisa ter métrica. Precisa saber poesia, né? Você não precisa ter musicalidade. Ou seja, você não precisa escrever um poema. Você pega um texto corrido e coloca ele um em cada linha. Acabou. Exatamente. Eu acho que eu senti um gurgelzismo aí. Um gurgelzismo vai ser difícil de sair disso. Meus caras! Muito bem, meus caras. Vai ser difícil, viu? Vai ser difícil. Estamos muito impregnados ainda. Érico Nogueira. Agora o Tobias estava falando do Baden Powell e do Vinícius, do Samba em Prelúdio. Eu achei ele aqui. Eu vou só lê-lo para ilustrar, né? Declamá-lo para ilustrar. Depois vou passar para um do Manuel Bandeira. Samba em Prelúdio, com música de Baden Powell. Nossa! Eu sem você não tenho porquê, porque sem você não sei nem chorar. Sou chama sem luz, jardim sem luar, luar sem amor, amor sem se dar. Eu sem você sou só desamor, um barco sem mar, um campo sem flor. Tristeza que vai, tristeza que vem. Sem você, meu amor, eu não sou ninguém. Ah, que saudade, que vontade de ver renascer nossa vida. Volta, querida, os meus braços precisam dos teus braços precisam dos meus. Estou tão sozinho, tenho os olhos cansados de olhar para o além. Vem ver a vida, sem você, meu amor, eu não sou ninguém. Vinícius de Moraes com a música do Baden Powell, uma das canções mais bonitas do Brasil, né? E o Carlos agora vai pra Adélia? Sim. Adélia. A Adélia é homenageando o Drummond. Ela tem um poema chamado Agora, ó José. É teu destino, ó José, a esta hora da tarde, se encostar na parede, as mãos para trás. Teu paletó abotoado, do outro frio te guarda. Enfeita com 3 botões, tua paciência dura. A mulher que tens, tão histérica, tão histórica, desanima. Mas, ó José, o que fazes? Passeias no quarteirão, o teu passeio maneiro, e olhas assim e pensas, o modo de olhar tão pálido. Por improvável não conta, o que tu sentes, José? O que te salva da vida é a vida mesmo, ó José, e o que sobre ela está escrito, arrogo de tua fé. No meio do caminho tinha uma pedra. Tu és pedra, e sobre esta pedra, a pedra, ó José, a pedra. Resiste, ó José, deita, José, dorme com tua mulher, gira a aldabra de ferro pesadíssima. O reino do céu é semelhante a um homem, como você, José. Muito bom, a dele é muito boa. Vai, é pedra. Falando de contemporâneo, esse poema aqui que eu lerei agora será do Cláudio Neves. Um poema que tem um título que já diz um pouco sobre o que vai acontecer, que é o Olhos de Mazurkiewicz. Mazurkiewicz, para quem não sabe, é o goleiro do Uruguai da Copa de 70, que tomou o drible que deveria ter sido o gol que o Pelé deu nele. É o drible mais icônico do futebol mundial. E ele usou, por isso que eu acho interessante, ele usou esse detalhe, os olhos de Mazurkiewicz, para fazer um poema. E diz assim, diz o poeta: a morte mesma não me mete medo, nem seu depois que ninguém sabe se, e sim seu antes, mas não prévio. Aquele quando em que se sabe o fim antes de ele em curso propriamente. É complicado dizer, mas pense. Aqueles olhos de quando Mazurkiewicz entende o drible de Pelé, mas já não há como cessar seu próprio movimento. Sim, tá bonito isso aí também. Falando em morte, em fim de vida, né? Que vai ler alguns dos anjos? Sim, não. E fim de quase programa também. E não falamos do Olavo Bilac também, né? Enfim. O vacilo, realmente. Vamos falar do nosso maior simbolista. Falou de morte, eu lembrei do Olavo Bilac também. Mas enfim. O último que eu queria era do Manuel Bandeira. Que é o poema... Cadê o poema? Ai, meu Deus, sumiu. Tá vendo? Tecnologia é difícil. Os poemas do livro saíram todos. Quando eu preciso do celular, que é o... Aqui, achou.
Vamos lá, agora vai sair. Vai. Que é o poema. Vai lá, aqui. A gente vai enrolando assim com esse. Aqui, o último poema. Pronto. O último poema é do Manuel Bandeira. E que é o último poema também do programa, infelizmente. Assim eu queria meu último poema. Que fosse terno, dizendo as coisas mais simples e menos itenciosas. Que fosse ardente, como um soluço sem lágrimas. Que tivesse a beleza das flores quase sem perfume. A pureza da chama em que se consomem os diamantes mais límpidos. A paixão dos suicidas que se matam sem explicação. É muito bom. Esse poema é muito bom. Muito bom, meus caros. Muito bom. Enfim, isso é um pouco da poesia no Brasil, né? Como eu disse, esquecemos o Olavo Bilac, esquecemos outros também. Mas é uma terra que se escreve muito bem, né? Graças a Deus. E um detalhe, nós temos uma língua muito favorável para a musicalidade da poesia. Sim. Eu diria que a gente... isso, Carlos? Com certeza. Eu acho que a gente só perde pro espanhol. O espanhol não, nunca precisou. O espanhol é uma... Vai ler Lorca em espanhol. O espanhol é a língua que tem letras demais nas palavras e palavras demais nas frases. Uma frase com 10 palavras em português é uma palavra. Apesar de que o Jorge Luis Borges, sim, em espanhol é tão mais bonito do que nas nossas traduções. Nossas traduções realmente são traições. Sim. O Antônio Machado também, enfim, tantos outros. Enfim, era isso. Carlos, o seu site. Como o Thiago falou, eu sou meio averso a essa coisa de internet, aparece, e gente cuidando da minha vida. Então... Mas não se preocupe, sempre estará no Twitter. No Twitter eu sempre tô lá expondo a minha vida, por mais irônico que pareça, né? Então vocês podem me acompanhar lá no Twitter, né? Carlos Neiva, e também no meu site, onde eu ponho meus rabiscos lá, memoriaepensamento.com, né? Sim. E estamos aí. Isso aí. Olha, então chegamos ao fim de mais um programa, né? Acabou a cerveja aqui na nossa tabacaria, o uísque, tudo que tinha. O dia acabou. E agora, José? Fumamos todo o tabaco da tabacaria. E agora, José? Né? O que tem para fazer? Agora vamos trabalhar para comprar mais uísque e mais tabaco. Você vai compartilhar esse episódio, você vai mandar o dinheiro para nós falar o seu nome e cortar o programa e te mandar lá para você mandar para sua mãe. Enfim... Cara, faça isso, não seja tontos como as galinhas. Né? Nós metemos um estelionato fudido aqui hoje, caramba. Só um insulto é verdadeiro. Enfim, um grande abraço a todos vocês, muito obrigado pela audiência e tchau.